Prisco, boa tarde para você. Tudo bem, vamos falar Lidiane, de política boa tarde. agora. Boa tarde. Subiu a serra? Subimos a serra, Tava pegamos frio um lá? frio gostoso e a festa maravilhosa, apesar da chuva. Um mas tudo sucesso muito a festa bacana. nacional. Bom, vamos falar aqui do Estado mesmo. O governador Raimundo Colombo convocou hoje à tarde uma reunião com o colegiado para falar de planejamento econômico. Exatamente isso, Lidiane. Só que antes, Lidiane, daqui a 1h, 1h15 da tarde, antes de começar a reunião do colegiado, o governador vai dar uma entrevista coletiva, onde deve, inclusive, anunciar medidas de contenção de despesas, porque a preocupação do governo do Estado diz respeito justamente à arrecadação, que não está reagindo. Para se ter uma ideia, no primeiro quadrimestre, janeiro a abril desse ano, o crescimento da arrecadação foi 6% negativo se comparado com o primeiro quadrimestre do ano passado. E mais um detalhe, a folha aumentou 10% nesse período. Também precisa ficar claro o seguinte, que o secretário da Fazenda acredita que, até o final do ano, consegue a arrecadação reagir um pouco, mas, no máximo, para empatar com o exercício de 2015. Então, realmente, a crise chegou, inclusive, a Santa Catarina, de maneira firme. Isso preocupa. Claro que o governo está contando com a possibilidade da negociação da dívida do Estado, ou dos Estados, junto à União, o que vai começar a ser negociado a partir, possivelmente, de quarta-feira, porque hoje o presidente Michel Temer vai ao Congresso levar justamente a situação do país no que diz respeito ao déficit público, algo em torno de 170 bilhões de reais. Amanhã, ou no máximo quarta, mas possivelmente amanhã, sessão do Congresso Nacional, onde o Congresso vai se posicionar sobre isso. Porque, se não vota, o governo fica imobilizado, não faz nada, sob pena de praticar aquilo que levou ao impeachment, o afastamento de Dilma Rousseff, que é pedalada fiscal. E, evidentemente, que o novo governo não vai cometer esse desatino. Então, a situação é delicada sob o plano nacional e também sob o plano estadual, com Santa Catarina apertando os cintos. E falando do plano nacional, que história é essa de um pacto para barrar a Lava Jato, sugerido pelo ministro do Planejamento, Prisco? Veja bem, ministro do Planejamento, é da equipe econômica, é um homem estratégico e que, quando foi nomeado, Michel Temer já sabia que o nome dele vinha sendo arrolado na Operação Lava Jato. E agora a Folha de São Paulo de hoje traz um diálogo gravado pelo ex-senador Sérgio Machado, que presidiu a Transpetro, que é uma subsidiária da Petrobras. Ele está totalmente enrolado, Sérgio Machado, é do Ceará, intimamente ligado ao presidente Renan Calheiros e ao senador Romero Jucá, hoje ministro do Planejamento, que nesse diálogo, conversando com o Sérgio Machado, Romero Jucá falava em barrar a Operação Lava Jato, que ia ser estancada a sangria e que, com a posse de Michel Temer, o assunto se encerraria, ou seja, deixando o governo Michel Temer e o Diane absolutamente vulnerável. Se Michel Temer tem firmeza e postura, com essa gravação, tem que ou levar Romero Jucá a entregar o cargo ou precisa demiti-lo, sob pena de, em apenas 10 dias de governo, dar uma arrancada aí muito delicada e muito ruim para ele nesse momento. Prisco, muito Ok? obrigada.